Olá, meu nome é Sabrina Ferretti, especialista em segurança de alimentos da CFS. Bem-vindos ao nosso curso online. Neste módulo, vou compartilhar com vocês como controlar patógenos através do zoneamento higiênico. Primeiro, discutiremos sobre como identificar e detectar bactérias patogênicas através de um forte programa de monitoramento ambiental. Em seguida, revisaremos como o zoneamento higiênico ajuda uma fábrica a mitigar os riscos microbiológicos. Isso levará à construção de barreiras e controles físicos entre diferentes zonas, o que é uma estratégia muito eficaz. Aqui está a lista de patógenos que mais nos preocupam e suas fontes. Salmonella. Pode sobreviver por muito tempo em condições secas e de baixa umidade e crescer facilmente em produtos como manteiga de amendoim, laticínios, chocolate e até produtos cozidos. Listeria monocytogenes. Pode sobreviver em ambientes frios e úmidos, como vegetais frescos, produtos de carne e instalações de processamento de produtos lácteos. Também pode ser encontrado em ambiente úmido e frio em instalações de processamento a seco, como sala de limpeza, torre de resfriamento em espiral, túnel de resfriamento e etc. E. coli, que vem das fezes de animais, pode ser associado a produtos como carne, frutas frescas e vegetais. As fontes de contaminação dos patógenos incluem matérias-primas, como produtos agrícolas, carne crua, frutos do mar e aves vivas. Os funcionários também podem ser uma fonte de contaminação. Eles podem trazer as bactérias de qualquer lugar que estiverem antes de ir ao trabalho, caso não pratiquem as boas práticas de fabricação. Os funcionários subcontratados podem vir para uma fábrica de alimentos depois de terem trabalhado em qualquer outro lugar do segmento industrial. Portanto, é importante prestar atenção nisso. Equipamentos e infraestrutura em si não possuem micro-organismos naturalmente. No entanto, se não forem projetados adequadamente, eles podem se tornar um local de proteção e abrigo para o patógeno. Patógenos são inimigos invisíveis. As fábricas devem implementar um programa eficaz de monitoramento ambiental de patógenos para encontrar onde os micro-organismos crescem, para então eliminá-los. O monitoramento não só identificará os locais de presença de patógenos, mas levará à identificação da causa raiz, permitindo que ações corretivas e preventivas eliminem completamente os locais de acúmulo de micro-organismos patogênicos. Onde você encontra patógenos? Uma lista de locais potenciais inclui transições entre áreas cruas e de produtos prontos para o consumo, rachaduras em parede, piso, drenos, vedações de portas. Tudo isso pode reter sólidos e água e, claro, micro-organismos. Os equipamentos podem abrigar patógenos em estruturas ocas, articulações, juntas do tipo sanduíche, cabines de controle, estruturas em geral, rolos de retorno, pés de sustentação e outros nichos. Ao desenvolver um programa de monitoramento ambiental, equipamentos e infraestrutura devem ser divididos em diferentes zonas de acordo com a proximidade das superfícies em relação ao alimento. Este modelo, iniciado na indústria da carne nos Estados Unidos há algum tempo, é amplamente utilizado em toda a indústria alimentícia. Vamos conhecê-lo melhor. A Zona 1 refere-se à superfície de contato com alimentos, por exemplo, utensílios, correias transportadoras, mãos, operadores, etc. A Zona 2 refere-se a superfícies sem contato direto com o alimento, porém adjacentes à Zona 1, como rolamentos, painéis de equipamentos, aventais, etc. Já a Zona 3 refere-se a equipamentos e instalações sem contato com o alimento, porém dentro da área produtiva, como pisos, paredes, ralos ou pés de equipamentos, portas e etc. Os drenos e ralos são muito importantes, pois podem abrigar ou coletar patógenos e devem ser incluídos no plano de controle de patógenos. A Zona 4 refere-se às outras áreas da fábrica, normalmente locais não produtivos, como vestiários, corredores, armazenamento de materiais, oficinas de manutenção e etc. Um plano de monitoramento robusto inclui todas as zonas, com ênfase em locais de maior probabilidade, conforme determinado por uma análise de riscos, por exemplo, em áreas muito cheias e com alto tráfego de pessoas e materiais. Produtos e processos possuem diferentes níveis de risco e devem ter medidas de controle de proteção para cada diferente zona. Esse conceito é comumente denominado como zoneamento higiênico. Ele pode ser diferente para cada instalação, com base no risco de produto e processo. Esta imagem pretende representar o conceito da camada ou zona em uma instalação.
usando um castelo e seu fosso para simular a proteção da área de autocuidado e de produtos prontos para o consumo. Por exemplo, o castelo representa a superfície de contato com alimentos e deve ter várias camadas para suportar o mais alto grau de proteção. As paredes, as árvores, os terrenos ao redor fornecem outras camadas, assim como o fosso e a floresta. Cada barreira é projetada para proteger a zona de higiene mais importante e, portanto, proteger o produto. As indústrias podem ter várias terminologias para zoneamento. Os nomes podem ser diferentes, mas o conceito é semelhante. Como a pirâmide, a parte superior precisa do mais alto grau de proteção. Todas as camadas abaixo suportam a parte superior. Um controle mais rigoroso em direção à parte inferior fortalecerá a ponta. Os modelos de zoneamento de higiene, baseados no risco, incluem áreas de não produção, áreas de baixo risco, médio risco e alto risco, que podem ser chamadas de locais de produtos prontos para o consumo ou áreas de alto cuidado. As áreas não produtivas requerem medidas de defesa relativas ao controle de pragas. Áreas de baixo risco podem incluir o armazenamento de matéria-prima, que requer, além do controle de pragas, regras de boas práticas de fabricação. Áreas de médio risco requerem processos aprimorados para controlar a presença e o movimento de patógenos. Estes podem incluir locais de lavagem de frutas e hortaliças, onde o produto será exposto ao meio ambiente ou tocado pelos operadores. Nesta zona, embora os processos não eliminem completamente os patógenos, não deve haver contaminação secundária ou transmissão. Essa área deve ser idealmente separada da área de alimentos prontos para o consumo ou área de autocuidado, bem como locais de manuseio de produtos agrícolas crus. As áreas de alimentos prontos para o consumo ou autocuidado exigem maior proteção, pois não há mais etapas de letalidade de patógenos após elas. Elas devem ser totalmente separadas e com controles muito rigorosos. Os pontos azuis representam patógenos no diagrama. Nossa prioridade é separar as áreas de processamento com diferentes graus de risco. Sabemos que os patógenos podem estar presentes em áreas cruas, pois podem ser introduzidos através da matéria-prima. É fundamental que eles não contaminem áreas de produtos prontos para o consumo ou de autocuidado. O ideal é que haja separação física entre essas zonas, com algumas passagens realmente necessárias para garantir que não acontecerá nenhuma interação entre pessoas, materiais, fluxos de ar, etc., garantindo assim que os patógenos provenientes de matérias-primas não sejam introduzidos em áreas de produtos prontos para o consumo. Os controles devem ser reforçados no deslocamento entre diferentes zonas de higiene. A gestão das áreas de transição deve ser conduzida de acordo com uma análise de riscos. Por exemplo, os funcionários devem lavar e higienizar as mãos antes de entrar na fábrica e também nas passagens entre as diferentes zonas. Em áreas mais sensíveis, higienizar sapatos e botas pode ser necessário. Além disso, pode ser necessário e recomendável a troca de uniforme. Uma câmara de ar pode ser montada nas barreiras sanitárias no acesso das zonas de autocuidado. Essa câmara contém duas portas que não podem ser abertas ao mesmo tempo, a fim de separar totalmente o tráfego e o fluxo de ar, minimizando riscos. O movimento de pessoas e a logística operacional entre as áreas de menor risco e alto risco deve ser totalmente mapeado e controlado. Ar, materiais e resíduos devem ser gerenciados zona a zona. Não é difícil entender, mas as fábricas, especialmente as mais antigas, enfrentam múltiplos desafios para controlar os fluxos, a fim de eliminar a contaminação cruzada entre alimentos crus e prontos para o consumo. Resumindo, um programa agressivo de monitoramento ambiental buscará destruir as bactérias patogênicas. O zoneamento é um passo fundamental para proteger produtos e ambientes sensíveis contra a contaminação. A separação física é muito boa para o processo, mas nem sempre é possível. Por isso, barreiras entre as zonas e controles da logística operacional são essenciais para proteger os produtos. Muito obrigada por assistir. Se você tiver algum comentário ou dúvida, entre em contato conosco. Também esperamos que você possa compartilhar o conhecimento que aprendeu com seus colegas e colocá-lo em prática no seu dia a dia. Até o próximo vídeo!